Fala, guerreiros, tudo tranquilo? Tá na hora da dica rápida do Barbudo. E o tema de hoje é coesão textual. Mas antes de falar sobre esse tema, vou pedir para que você curta, compartilhe o conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, da Zorra toda. Se inscreva no canal, ative as notificações, comente o conteúdo para que vocês consigam produzir e mais pessoas também a melhor redação das suas vidas, cumprindo a missão deste canal. Guerreiros, olha só. Coesão textual é um item que aparece nos mais diversos editais, principalmente quando se trata de dissertação, seja ela argumentativa ou expositiva, e também de outros gêneros textuais, que é o caso da questão discursiva ou mesmo do estudo de caso. Então, a coesão textual vai estar presente em todos esses editais, independente dos barimas de correção que você vai se deparar, porque a coesão textual é fundamental, porque ela vai estabelecer a ligação entre as partes que constituem o texto, mais precisamente aí os períodos, os parágrafos, bem como essa articulação interna desses períodos e também desses parágrafos. Portanto, a coesão textual é parte fundamental desse processo, porque inclusive o INEP traz uma expressão que eu gosto bastante, que é a argamassa textual. Inclusive na prova Enem, que é a prova mais importante do Brasil, a maior nos mais diversos aspectos, fala da competência 4, que são esses mecanismos linguísticos que vão estabelecer essa ligação entre as partes constitutivas do texto. Lembrando que a coesão ela pode ser sequencial ou pode ser referencial. Eu vou falar muito mais da coesão referencial e que, é claro, eu coloquei até uma setinha aqui para coerência, porque a coesão textual vai ajudar bastante nesse aspecto. Lembrando que a coerência já diz respeito à parte semântica, né, a parte de sentido, e, é claro, vai englobar partes ou questões, inclusive, extralinguísticas, vai levar em consideração o contexto. Mas a coesão textual seria bastante para que seja garantida essa coerência. Aliás, são dois itens presentes em todos esses editais. Então, se você pegar aí os mais diferentes editais de concurso público, vestibular e Enem, você vai encontrar coesão e coerência. Bom, esses conectivos que vão servir para fazer essa ligação interna dos períodos, entre períodos e entre parágrafos, você vai ter aí, por exemplo, o numeral, você vai ter artigo, você vai ter conjunções, você vai ter pronomes, enfim. E aí uma pergunta que suscitou a confecção desse vídeo foi: professor, quando utilizar o conectivo certo, principalmente entre os períodos? Porque nós sabemos que a construção de um parágrafo, por exemplo, de uma dissertação argumentativa que tem como padrão 30 linhas, e que é o padrão mais utilizado, né, o padrão de 30 linhas, tanto para concurso de nível médio quanto de nível superior, e também nos vestibulares e também do Enem, que são os objetos de análise aqui desse vídeo, eles vão trazer esse padrão de 30 linhas. Então, geralmente, um texto de 30 linhas ele vai ter aí 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, e dentro de cada parágrafo, ele vai ter aí em torno de 3 períodos ou mais, isso é uma média, tá? Então, para que você consiga ter ou saber que conectivo certo, ou qual conectivo certo, para aquele sentido que você vai trazer, justamente buscando essa ideia de coerência e de contexto, é preciso que esse conectivo você saiba qual a ideia que você quer passar a partir daquele conectivo. Por exemplo, se eu quero trazer uma ideia de adição, vamos lá, eu trouxe ali no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, em primeira análise, de início, para iniciar o parágrafo. E aí no segundo parágrafo, eu quero trazer uma ideia que vai adicionar aquilo que eu discuti no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no meu D2. Então eu posso trazer, por exemplo, ademais. Eu posso trazer, além disso, eu posso trazer outro sim. Ou seja, são conectivos que vão dar a ideia de adição. Estou adicionando ideia àquela que eu tinha trazido aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento. No caso de conjunções conclusivas ou de conectivos que dão a ideia de conclusão. Por exemplo, eu vou finalizar o meu texto. Eu vou trazer o meu parágrafo de conclusão. Eu posso pensar, por exemplo, num destarte. Eu posso pensar no portanto, eu posso pensar no assim sendo, eu posso pensar dessa forma, dessa maneira, desse modo. São expressões que dão a ideia de quê? De finalização. Você está sinalizando para o seu leitor que você está finalizando o texto, que você está concluindo aquela ideia, beleza? De adversidade, que também é bastante utilizado. Então, eu quero contrariar aquela ideia anterior. Por exemplo, vamos supor que o tema diz respeito à questão do racismo. E aí você vai dizer lá no início do seu texto, na introdução, você pode dizer o seguinte: a Constituição Federal de 1988 preconiza no artigo 5º o princípio da isonomia, em que todos são iguais perante a lei.
Contudo, no entanto, porém, todavia, os persistentes casos de racismo contrariam o referido dispositivo constitucional, ou o referido dispositivo jurídico. Então, a ideia de adversidade foi trazida a partir de quê? Desse conectivo com tudo. Guerreiros, percebam o cuidado que nós temos que ter com isso, justamente porque quando você lança um conectivo que traz uma ideia distinta daquele sentido que você quer trazer, isso dificulta a leitura e, mais do que isso, interfere na parte semântica. Imagine que nessa pequena construção de 2 períodos que eu fiz da introdução, lançando o repertório, contextualizando o tema e tese, eu, por exemplo, trouxesse esse mesmo artigo da Constituição e colocasse nesse sentido. Ou seja, eu não estou contrariando a ideia, as ideias não estão divergindo, né? Que é o sentido que eu quis trazer. Ou seja, os casos de racismo contrariam o dispositivo constitucional, que fala que todos são iguais perante a lei. Então, se eu não vou trazer uma conjunção adversativa, um conectivo que dá essa ideia de contrariedade, automaticamente vai comprometer a parte semântica. Por isso, coesão textual e coerência textual estão tão interconectados, justamente porque é essa argamassa textual que vai garantir, dentre outras coisas, o sentido, ou seja, o aspecto semântico do texto, a semântica global, bem como a questão da fluidez de leitura, algo que muita gente por vezes não leva em consideração, mas, guerreiros, é muito importante saber que para o avaliador, para o corretor, para o leitor, é muito importante que você produza um texto que dê essa fluidez de leitura, que faça com que ele consiga ler e compreender aquilo que você escreveu. Por isso, a coesão textual, pelo menos nesse aspecto que eu quis citar, que é mais voltado à coesão referencial, traz essa questão para a gente de maneira muito forte. Então é preciso que você se atente a esses conectivos que você vai lançar, mas pense fundamentalmente nisso, na ideia que você quer trazer ao lançar esse conectivo no seu texto, para que ele possa realmente exercer a função que é ligar, conectar as partes que constituem o texto e fatalmente ajudar na garantia da coerência, porque isso vai ser muito importante para que você consiga não apenas atender ao que o tema pede, mas do ponto de vista estrutural e linguístico conseguir também alavancar a sua nota. Para isso, é muito importante que você analise o edital, o barema de correção da prova que você vai fazer, para você entender como é que a coesão vai aparecer por lá e o quanto ela vai ser importante para o seu texto. Mas lembre-se, em todo texto que você vai fazer na sua prova, tem que existir coesão textual. Beleza? Essa foi a dica rápida do Barbudo. Mais uma vez, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos para cima deles.